Voltamos agora com a entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora das fake news. Eu converso com o senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, presidente da CPMI das fake news e relator do PL de combate às notícias falsas. Senador, boa noite. Boa noite, Denise. Estou à disposição. Bom, senador, vamos começar a falar de todas essas investigações que nós estamos vendo, envolvendo inclusive parlamentares. Começou com as CPIs, mas nós temos um inquérito que foi encaminhado pelo Supremo, do qual se discute até a legalidade. Mas eu queria saber o que o senhor pensa exatamente em relação às fake news, que tem aquela discussão se é a expressão das pessoas, a liberdade de cada um emitir opinião ou fake news. Como é que se pode diferenciar? Olha, primeiro vamos falar do inquérito do Supremo Tribunal Federal. O inquérito que é conduzido pelo ministro Alexandre de Moraes, utilizou-se inclusive de algumas peças das investigações feitas na CPMI, porque a CPMI, eu sempre digo, ela não tem caráter punitivo, ela tem caráter investigativo. Então, o que a gente colhe de provas, a gente encaminha ou para o Ministério Público, ou nesse caso que existe um inquérito aberto no Supremo, se o Supremo assim desejar, todas as nossas investigações estão à disposição. A questão de ser verdade ou ser mentira, isso é muito relativo, Denise. Pelo seguinte, ninguém sabe qual é a verdade de cada um. A minha verdade pode não ser uma verdade para você. É por isso que nós estamos aí fazendo o projeto de combate às fake news, mas simplesmente em cima até da rastreabilidade. Eu estou falando aqui para o povo brasileiro que apresentei o meu relatório, deveremos votar amanhã ou depois, e esse relatório ele contempla o direito à liberdade de expressão, que é uma cláusula pétrea da Constituição. Estou trabalhando também vetando o anonimato, porque eu acho que uma pessoa não pode colocar-se atrás de um perfil falso ou de uma conta de WhatsApp falsa para depreciar, para desonrar as pessoas. Então, este substitutivo que eu estou apresentando vai muito nesse foco, a gente fazer de tudo, mecanismos tecnológicos para tirar esta abertura que as redes sociais deixam para que pessoas que fazem parte de gangues digitais, de quadrilhas digitais, utilizem-se deste anonimato para depreciar pessoas, depreciar instituições e provocar uma verdadeira distensão política no Brasil. Senador, porque é preciso considerar que além de notícias falsas, de informações falsas, tem o problema da agressão, da ofensa, de se ameaçar, inclusive, as pessoas através de mensagens, através das redes sociais. E o Supremo tem questionado muito isso, não é? Com certeza. Você vê o Supremo, quando abriu esse inquérito, foi visando combater esta gangue digital que estava depreciando tanto o Supremo Tribunal como também seus membros. Então, o nosso projeto ele é mais extensivo, ele atinge a toda a sociedade brasileira, não só os membros do Supremo, bem como também os membros do Poder Legislativo ou Executivo. A intenção da nossa lei é proteger a sociedade brasileira, porque, na verdade, Denise e meus caros telespectadores, as fake news, as mentiras e os boatos maldosos já acontecem há de muitos e muitos anos, desde a existência do mundo. Mas só que com o advento da rede social, da internet, ele voa, a rapidez é muito grande. Então, muitas vezes, você tem a sua honra atacada num contexto menor. Então, hoje você tem uma lei no Brasil que ele pune por 6 meses. Eu estou apresentando também, nesse projeto de lei, uma ampliação da pena para o crime contra a honra na internet. Porque você sendo desonrado na internet, o espectro, o volume de pessoas que vão ver essa dilapidação à sua personalidade, à sua pessoa, é muito grande. Então, eu quero ampliar essa pena pelo menos para 5 anos de prisão com mais multa. Isso é um dos temas que está no nosso substitutivo. Mas é evidente que o importante, Denise e caros telespectadores, é a retroação. É você voltar atrás. Por exemplo, você recebe um vídeo te difamando num grupo de WhatsApp. E você não sabe a quem recorrer, você não sabe a quem você vai ajuizar uma ação por danos morais. Então, estou exigindo que o WhatsApp retroaja para descobrir o autor daquela postagem que está lhe difamando. E aí você pode ajuizar contra essa pessoa. Porque esse anonimato é quem provoca o crime. A partir do momento que a gente segue a nossa Constituição Federal, que é acabar com o anonimato nas redes digitais, com certeza a gente vai limpar as redes e as redes sociais vão ficar realmente para
para o que foi criado na época, para as pessoas se socializarem, não para criar um antro de marginais que difamam as pessoas, difamam as instituições, pregando tortura, querendo amordaçar a imprensa. Isso é inadmissível no Brasil. Vivemos uma democracia, não uma ditadura. Nós temos que combater para que tenhamos uma rede social limpa, uma rede social que não tenha esses marginais para difamar e tirar a honra das pessoas. Agora, senador, nós temos vários parlamentares que defendem que a tipificação dos crimes já estaria previsto nos vários aspectos. Então, a questão da ofensa, de difamação, de ameaças, que poderiam ser classificados como outros crimes, que não necessariamente como fake news e não necessariamente em redes sociais. Então, o senhor dá um tratamento diferenciado mesmo nesse caso? Eu estou dando um tratamento diferencial às redes sociais e às empresas de mensageria privadas, que é o que? O WhatsApp, o Telegram. Porque tem que ser um conteúdo totalmente diferente do que está acontecendo no Brasil. Há uma lei que foi feita há 10, 15, 20 anos atrás, ela não pode ter a mesma aplicabilidade de hoje, porque o crime da internet é um crime totalmente diferenciado. Talvez até tem leis aí que foram criadas que nem existia internet, não existiam redes sociais. Então não podemos hoje querer que as leis antigas sejam aplicadas aos crimes novos, esses crimes na internet. É por isso que nós estamos modificando, além de criando novos tipos de sanções, estamos alterando o Código de Processo Penal, o Código de Defesa do Consumidor, estamos alterando a Lei de Organizações Criminosas, estamos também alterando a Lei de Lavagem de Dinheiro, porque, na verdade, tem grupos que financiam as pessoas para pensar e, consequentemente, contratam pessoas para disseminar. Então, nós temos que atacar também quem é o financiador. E, para isso, nós não temos esse crime específico do financiador de grupos nas redes sociais. Não existe isso na nossa Constituição. Então, nós temos que fazer esses crimes mais pontuais, para que, quando chegar na Justiça, seja mais fácil um juiz fazer esse julgamento. Isso, eu acredito... meus caros telespectadores, que vai dar certo. É um projeto que eu acredito que ele vai servir de modelo para o mundo. Eu tenho estudado essa matéria já há um bom tempo. No mundo todo, não existe ainda uma lei de combate aos fake news. São sempre leis com paliativos. A Ásia voltou atrás, a Alemanha fez recentemente, mas não é completa, a França fez, Estados Unidos também tem uma lei de menor escala. Então, nós estamos agora querendo que as pessoas sejam rastreadas. Não é simplesmente quebrar e nem censurar. Mas você só pega um criminoso se você conseguir rastreá-lo. E para rastrear, você tem que contar com o apoio da rede social e também das telefônicas. Eu sempre digo, toda rede social, Denise e meus caros telespectadores, para você abrir uma conta no WhatsApp, ele te pede o número do seu celular. Mas existe no Brasil hoje uma indústria de chips falsos, com números falsos, números falsos não, CPFs falsos, que você cria uma conta numa telefônica, depois você cria uma conta no WhatsApp e você não sabe como rastrear. Porque quando a justiça dá uma ordem judicial para quebrar o sigilo, o cara que credenciou aquele chip é com um CPF falso. Então nós temos que começar isso desde a telefônica até a plataforma digital, porque só assim você consegue dar uma inibida nessa parte criminosa. Agora, senador, o senhor acha que os gestores das redes sociais também seriam responsáveis e deveriam ter algum tipo de controle em relação ao que é publicado, divulgado? Olha, aí que eu te falei no início, é a questão da verdade, a sua verdade e a minha verdade. Agora, tem temas nas redes sociais que, nos seus termos que você aceita quando você vai abrir uma conta, eles já começam a arbitrar por conta própria. Apologia a racismo, apologia à pedofilia. Eu estou ampliando mais... para ataques à democracia, eles podem retirar do ar esses conteúdos, mas nós estamos fazendo de tudo para que não haja censura. Agora, é evidente que muitas coisas que eu coloquei no meu texto vão depender de ordem judicial. Eu sempre quero deixar que um julgador ele tenha condições de julgar se aquela matéria merece ser retirada do ar ou não. E estou pregando também, Denise, e meus caros telespectadores, a questão do direito de resposta. Porque não adianta você, Denise, ser atacada numa rede social, você retirar depois essa postagem via uma ordem judicial e você não ter o seu direito de defesa. Então, como já existe o direito de defesa constitucional em jornais, em revistas, televisão e rádio, eu quero estender o direito de defesa para as redes sociais, para que as pessoas atingidas possam também se defender. Porque senão você não é ouvido, você não ouve o outro lado, não faz o contraditório. Então, muitas vezes, quem viu a parte negativa não viu o seu contraditório e vai dizer, pô, aquele cara realmente é um bandido, aquele cara é um marginal, ou aquele cara é um ladrão, aquele cara é isso ou aquilo. Então, nós precisamos dar o direito de defesa ao povo brasileiro para se defender também nas redes sociais.
Agora, senador, o senhor trata especificamente também do risco de influência nas eleições por fake news, como se suspeita que tenha ocorrido no Brasil, nos Estados Unidos e outros países? Olha, não podemos permitir que mensagens em massa mude a mente do eleitor. Já existem pesquisas que, quando você publica 10 fatos na internet, o povo acredita em 7. Então, imagine como é que você não consegue, no momento de uma eleição, você começa a depreciar um candidato, muitas vezes você deprecia tanto que termina uma mentira virando verdade. Então, não podemos permitir isso. Então, nós estamos vetando também o uso de robôs. O robô vai ser literalmente extirpado das empresas de mensageria e também das redes sociais, a não ser que sejam robôs declarados. Porque tem empresa de e-commerce, bancos, que usam robôs, mas é o robô do bem, é o robô declarado. Não é aquele robô clandestino que é pago, que é contratado para simplesmente lançar mensagens em massa depreciativas ou também de elogios falsos. Porque tanto ela ataca, como também ela elogia. Então nós temos que tirar isso, não só das eleições, Denise, nós temos que tirar isso do dia a dia da vida do brasileiro. Nós temos que deixar a rede para que as pessoas se expressem, mas expressem a verdade. E quando você acha que aquela verdade não é a sua verdade, você entra no contraditório. Por isso que nós temos que moralizar as redes sociais. Senador, rapidamente, para nós encerrarmos, eu queria saber como é que o senhor vê essa disputa que existe até no parlamento, de que qualquer iniciativa contra fake news seria contra o governo, contra os apoiadores do governo. Entendam bem, até então, a gente vem tentando fazer um texto e conseguir fazer um texto que distribuir para os colegas senadores e não houve ainda nenhuma assim, aresta a ser aparada. Eu espero que a gente vote esse texto à unanimidade, porque é uma proteção à sociedade brasileira. Então não podemos achar que é uma lei para ser contra governo ou a favor de governo. A lei das fake news é uma lei da sociedade brasileira, não é a lei para governo. É evidente que quem usa fake news para se promover ou depreciar um alvo não vai ficar satisfeito. Mas como o grupo do presidente diz que não pratica isso, não tem nada a ver de eles serem contra essa lei, já que eles dizem que não praticou e não pratica. Então vamos votar a lei à unanimidade, esperamos isso. Perfeito, eu conversei aqui com o senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia. Senador, muito obrigada, uma boa noite. Obrigado pelo espaço, uma boa noite a todos os telespectadores. Com vocês.